E cortou. Agora toca um bocadinho. Wagner, Wagner, aqui Paulo quer fazer os dois juntos, uma coisa de alguma coisa melhor. Quer botar um gelinho? Mais fechada, mas melhor. Vamos botar Wagner deitado aqui. Vamos no rosto. Depois tem um pedido. Preparamos só um gelo com os paninhos pra botar aqui na mão. Prepara, daí Pode ser. Sucesso de Silvano Salles. Baby, eu te amo e tu não sabe. O amor que existe em nós. Você me Pega assim. É a puxadinha da perna. Você viu se camisa tá direito? Se não tá direito, camisa. Vou tirar o óculos, ele fica tinha. Só tem que botar um pau. Vem. Mas eu te amo e você me faz. Mas eu te amo. Puxar esse fio. Eu tô apaixonado. Simbora! O microfone está aqui, ó. Alô, alô, som. Eu vou Tô chamando o gás de açúcar. Agora, Zé, quer me atropelar naquela porra ali? Caralho. Segura aí. Só você e eu. Oh baby, eu sei que sou capaz. Eu vou te conquistar, porque eu te amo muito mais. Não me faça chorar. Eu quero você pra mim. Baby, eu te quero. Bom, falar um pouco do... Esperar o pessoal sentar. Bom, falando um pouco do processo Cidade Baixa, assim, foi um filme muito, para todo mundo que fez, foi um filme muito especial, assim, foi meio que uma experiência que, pelo menos enquanto processo, que deu muito certo. A gente conseguiu filmar e se divertir filmando, ser feliz, foi uma experiência única, acho que para todo mundo que participou. Era engraçado, tinha uma frase que, nas entrevistas que a gente fez, todo mundo falava no making of que, de alguma maneira, essa experiência do filme, todo mundo de alguma forma dizia que essa experiência de alguma forma mudou
o jeito de você ver a vida. Foi muito íntegro. Assim, eu já fiz mais ou menos uns 8 a 10 filmes. Tive um pouco dessa experiência na época do Central do Brasil, que também foi um filme feito por uma moçada, assim, todo mundo estava fazendo cinema pela primeira vez, mas no Cidade Baixa foi até mais, assim, foi um processo realmente muito especial. Depois eu vou tentar falar um pouco dele. E eu acho que algumas razões, assim, fizeram com que esse processo fosse tão bacana. Acho que uma delas primeiro foi, eu acho que a escolha da equipe. Eu tinha, antes do Cidade Baixa, dirigido uma minissérie na Rede Globo de televisão e, para mim, especialmente, foi uma experiência muito ruim, assim. Eu não gostei nem do processo, nem do resultado, assim. Era uma equipe muito grande, tudo muito impessoal, as pessoas passavam o tempo competindo, o tempo inteiro competindo, brigando entre si. Eu não me adaptei a esse processo. Então, quando eu fui fazer o Cidade Baixa, eu tentei fazer exatamente o contrário, reunir uma turma de gente bacana, de amigos. É engraçado que quando eu fui montar a equipe, assim, eu pedia e eu convidava, ou eu reuni pessoas com quem eu já tinha trabalhado e de quem eu já gostava, já eram meus amigos, ou então as pessoas novas, eu fazia um mau inquérito, assim, eu perguntava como é que é a pessoa, se ela é uma pessoa bacana, se ela gosta de dançar, se ela gosta de... Parecia que eu estava querendo casar com a equipe, mas eu fui montando assim, pensando o tempo inteiro em criar uma boa onda, uma turma de bom astral, e a gente acabou conseguindo. Mas com outra coisa que fez com que essa experiência fosse tão legal, a feitura do filme, foi uma coisa que aconteceu lá atrás, bem no início. Eu fiquei uns 6 meses escrevendo roteiro em Itaparica, e com o Karim, com quem eu já tinha escrito O Abril Despedaçado e o Madame Satã. E a gente ficou um tempo meio patinando, sem saber que filme a gente queria fazer, até que durante algum momento a gente resolveu parar de escrever e pensar. Tem uma coisa que o Eduardo Coutinho, que é o cineasta brasileiro talvez que eu mais admire, diz, que ele diz assim, para você fazer cinema no Brasil, num país com tantas dificuldades, você tem que pelo menos ter certeza do que é que você quer dizer e ter certeza de que isso que você quer dizer é tão importante que você faça um filme no lugar de fazer uma escola ou de construir um hospital. Então a gente ficou um tempão assim tentando descobrir sobre o que é esse filme, o que é que a gente quer dizer, o que é que a gente precisa dizer para o mundo com esse filme. E eu cheguei a algumas conclusões assim. Uma delas é que eu queria dizer com o filme que uma coisa que eu penso desde que eu sou garoto, desde criança, assim, que quando você vê uma pessoa de longe, assim, vê uma pessoa a 200 metros, a primeira coisa que salta aos olhos são as diferenças. Ela parece diferente de você. Quando você vê, por exemplo, um travesti na rua, do outro lado da rua, você acha, pô, esse cara não tem nada a ver comigo. Mas quando você chega muito perto dela, você acaba descobrindo e quebra a barreira do preconceito e se aproxima e consegue criar alguma intimidade. Você acaba descobrindo que aquilo que é essencial é meio comum entre você e ela. Tanto você quanto travesti tem medos, angústias, inseguranças, tem tesão, tem desejos, ambições. Assim, no fundo, o ser humano, eu queria descobrir que eu queria dizer no meu filme que ser humano de muito perto é muito parecido. A outra coisa que a gente descobriu que queria dizer, e eu acho que isso que foi o que fez o elo do filme com o público jovem, é uma coisa que eu compartilho com o Karim, que é o outro roteirista, que é uma crença assim, fundamental de que viver, por mais que seja duro, viver é perigoso, como diz Guimarães Rosa, mas viver vale a pena, sabe? Que a gente tem que pisar o pé no acelerador e sair vivendo da melhor maneira que a gente pode. Então acho que o filme também fala desse tesão pela vida. Os 3 personagens estão o tempo inteiro carregados. O filme é todo carregado desse desejo de viver, assim. Então, eu acho que isso, ter sabido muito antes o que é que a gente queria dizer, fez com que, e ter compartilhado isso com a equipe inteira, fez com que fosse um projeto que desde a largada tinha uma meta muito clara, assim, que todo mundo sabia por que estava fazendo o filme e eu acho que a gente investiu em algumas coisas. O filme inteiro é feito com uma câmera muito próxima, uma câmera na mão, uma câmera que vibra. Eu sabia que era um filme sobre gente, então me interessava muito mais os atores do que a paisagem. No Cidade Baixa você pode ver o tempo inteiro o suor, os poros, assim, tudo muito visto de perto.
saber que era um filme sobre gente também me fez, determinou, por exemplo, o partido sonoro do filme. Você ouve o tempo inteiro a respiração dos personagens. A montagem do filme foi meio feita na batida do coração dos personagens. O tempo inteiro havia um desejo de aproximar o espectador dos personagens. Eu acho que essa segurança de todo mundo do que a gente queria dizer fez com que o processo fosse tão bacana e tão especial. Bom, é basicamente isso. Eu acabo falando muito e nesses papos eu já fui para vários lugares. A minha experiência, pelo menos até agora, é que sempre é mais interessante quando as pessoas perguntam, você saber o que é que... Até porque eu já falei muitas vezes e acabo me repetindo, e quando vem perguntas novas fica mais... Então eu queria saber um pouco que tipo de curiosidade vocês têm a respeito do filme, a respeito do processo e a respeito de cinema, né, de um modo geral. Que tipo de coisa eu podia falar? Eu queria saber como surgiu a ideia do projeto, a ideia do roteiro, a ideia inicial. Bom, acho que o primeiro impulso assim, que moveu a gente era um desejo de entender quem são os jovens de 20 anos no Brasil. E principalmente assim, de entender quem são esses jovens de 20 anos de baixa renda, sabe, que vivem na periferia, aquela turma que normalmente é varrida para debaixo do tapete, sabe? Por exemplo, quando você é um jovem de classe média ou de classe alta no Brasil, pelo menos você tem um caminho minimamente predeterminado. Algumas pessoas naturalmente desviam desse caminho, mas você vai estudar numa escola, depois vai para uma universidade, vai arranjar um emprego, vai casar, vai ter filhos, sei lá, tem alguma coisa que, pelo menos tem algum caminho minimamente trilhado. Mas quando você é uma prostituta, um travesti da Cidade Baixa, você é um malandro do Cais do Porto, assim, as oportunidades são bem menores, assim. O que é que uma puta pode sonhar, né? Não tem muito como melhorar a vida, mas o que é curioso é que, apesar disso, as pessoas estão aí vivendo, tentando se divertir, curtir da maneira que podem e ser feliz, né? Então o filme é um pouco para entender. Eu acho que o primeiro impulso da gente era o de entender quem são os jovens de 20 anos de classe baixa no Brasil. Teve uma outra coisa que eu acho que foi importante assim, nesse projeto, foi que durante o período da escritura do roteiro, eu sempre tinha a sensação de que tudo estava um pouco romântico demais, assim. Eu via que o que estava escrito no papel não refletia as coisas que eu estava vendo na rua, sabe? Eu acho que eu queria também trazer para o roteiro todo esse clima sabe, dos negros baianos, esse clima de sacanagem, de putaria que você vê nas ruas. Eu achava que tinha que trazer isso para o papel e não conseguia. Eu tentava, ficava observando as coisas. E teve uma outra coisa que foi muito importante, eu acho, nesse processo todo, que foi uma época que eu resolvi viver nesse universo. Eu passei mais ou menos uns 3 meses. Toda noite eu ia para as casas de striptease, para o Cais do Porto. Fiz amigos nesse universo e fiquei mais ou menos internado. E o roteiro é um pouco uma colagem de coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu vivi nesse universo, assim. Acho que isso também deu uma pegada forte ao filme. Tem alguém aqui? Oi, como é que foi a seleção do elenco? Você escolheu o Wagner Moura e o Lázaro Ramos. Como é que foi isso? Bom, a escolha do elenco ela é curiosa, assim. Num primeiro momento, quando eu escrevi o roteiro, eu tinha uma coisa muito clara, assim, uma convicção de que eu deveria trabalhar com 3 atores negros, com um triângulo de negros, porque a história se passa na Cidade Baixa, 90% da população que vive lá certamente é negra, então eu achava que, até por uma questão política, assim, para mim era importante que fossem 3 atores negros. Então a primeira pessoa que eu escolhi foi o Lázaro, que eu já conhecia ele, eu meio que fui eu que indiquei ele para o Madame Satã. Eu já conheci ele há muito tempo de Salvador, eu sou de Salvador. E, enfim, convidei o Lázaro, tava certo que ia ser ele, e estava procurando o segundo ator negro desse triângulo e uma atriz. E aí enfim, a gente não achou, demorou um pouco de achar.
E aí eu escrevi o roteiro, quando eu estava escrevendo o roteiro em Taparica, a gente tem meio um hábito lá na produtora, desde na produtora que eu trabalho, que é a Video Filmes, desde o Terra Estrangeira, do Central do Brasil, de fazer umas leituras coletivas. A gente chama todos os diretores da casa, o Walter Salles, o João, o Coutinho, Daniela Thomas, e a gente lê o roteiro do outro e fica trabalhando em cima, metendo pau, assim, até o roteiro ganhar forma. E nessas leituras a gente sempre convida alguns amigos, assim, que não conhecem nada do projeto. E numa dessas eu convidei o Wagner Moura como amigo meu, assim, lá de Salvador. Já conheci ele, eu pensei, pô, vou chamar o Wagner para ver o que ele acha, para ver as opiniões dele. E nunca imaginei que ele fosse em chamar ele para ser ator do filme. Só que ele leu muito, muito bem o roteiro. Ele é super amigo de Lázaro, eles já foram juntos, assim, se prepararam para ler, ele queria muito fazer o papel. E eu fiquei bem impressionado com essa leitura, mas ainda assim não me convenci, porque eu estava seguro de que iam ser 3 negros. E aí, para minha grandíssima sorte, assim, 2 semanas depois dessa leitura foi o aniversário do Lázaro. E aí, pô, no meio da festa, já quando todo mundo já tinha bebido muito, o Lázaro interrompeu tudo e falou, pô, eu queria falar uma coisa aqui para todo mundo. As pessoas pararam e ele disse, eu queria dizer que eu amo esse cara, o Wagner, né? Que eu amo ele pra caramba. E aí os dois se abraçaram, choraram e contaram. E o Lázaro contou a trajetória dos dois. Os dois tiveram a mesma infância difícil, os dois queriam fazer teatro, passaram muito tempo pastando até conseguir fazer qualquer coisa, fizeram curtas juntos, fizeram juntos filmes tipo Cinderela Baiana com Carla Pérez. Então tem uma trajetória toda comum, assim. Vieram juntos para o Rio com a peça, a máquina, e começaram a fazer sucesso juntos. E aí o Lázaro contou isso tudo, e aí eu achei que, pô, era uma puta coisa bacana, né? Você fazer um filme sobre 2 melhores amigos, com 2 melhores amigos na vida real. E ainda mais que a gente queria fazer um filme sem representação, que queria trazer que os atores trouxessem para o filme sentimentos deles, verdadeiros. E aí, enfim, aí eu acabei convidando o Wagner e, pô, fico feliz por essa ideia. A Alice surgiu bem, bem, bem depois, assim. A gente já estava começando o preparo de Alice, que é filha do Ninho, que não sei se vocês sabiam. Ela surgiu depois. A gente fez teste, assim, para o personagem, certamente mais de 1000 testes, com certeza. Acho que todas as atrizes que vocês imaginarem fizeram um teste para o Cidade Baixa, dessa idade, dessa geração. E a gente não achava a Karina que a gente queria. Eu testei todas essas atrizes, a gente chegava, sabe, em shopping center, passava uma menina em faculdade, na praia, passava uma menina que a gente achava que tinha o perfil, a gente convidava para fazer teste, estava rolando já um desespero, assim. E nunca teve uma menina em Salvador que eu achei super interessante, a namorada dela proibiu dela fazer, aí a gente teve que voltar tudo de novo. E aí, faltando mais ou menos uns 2 meses para começar as filmagens, a Fátima, a gente já tinha inclusive começado a trabalhar com a outra menina, mas sem muita convicção. A Fátima falou, pô, a gente tem que tomar uma decisão agora, porque não tem jeito, porque os caras já estão ensaiando, eles, pô, já são amigos, já são entrosados, e a gente tem que escolher alguém de qualquer maneira. Aí eu falei na Alice, assim, porque eu pensei, pô, tem uma pessoa que a gente não testou, que o Valtinho tinha falado, Cidade de Deus. Vamos fazer uma coisa louca, vamos trazer ela e ver o que é que acontece. E ela falou, pô, vamos trazer, se ela não funcionar, a gente atrasa as filmagens. Então foi meio uma opção quase suicida. A gente trouxe, eu liguei para a Alice, ela estava nos Estados Unidos divulgando Cidade de Deus, ela topou. Eu falei já no telefone que era uma coisa meio de risco, meio louca, mas ela veio. E eu me lembro, assim, que no dia que ela veio, eu fiz questão, a gente já estava, se eu não me engano, em Cachoeira, uma cidade do interior, e eu fiz questão de eu ir buscar ela no aeroporto. Não ir o motorista e fazer a viagem junto com ela. E eu me lembro que no caminho ela estava muito assustada, assim, preocupada. Ela falou, pô, eu quero muito, muito fazer, mas eu estou com medo, porque é um papel muito complexo, tem uma curva dramática, assim, um papel para uma atriz muito experimentada, e ela tinha, sei lá, 21 anos ou 20 anos, uma coisa assim. E para ela era muito complicado, com um grau de exposição grande, com cenas de nudez, cenas de sexo. E ela falou, pô, às vezes eu fico um pouco assustada.
E eu me lembro que eu falei uma coisa para ela, que eu até depois escrevi numa carta para os atores, assim, foi o seguinte: imagina que a gente está num abismo, vamos, segura na minha mão e vamos pular aqui, fechar o olho, que eu prometo que não te deixo se machucar, muito pelo menos. Aí, enfim, e aí foi o que aconteceu. O filme inteiro, como ela tinha menos experiência do que os caras, como estava tudo muito ajeitado, toda a produção do filme foi um pouco pensada para cuidar dela, assim, a equipe inteira comprou isso, as pessoas faziam silêncio para ela se concentrar e ela foi muito corajosa, assim, porque realmente é uma parada contracenar com dois caras que são dois caras dos mais talentosos. Ela veio com coragem, ela fez isso que eu propus e era impressionante, assim, por exemplo, todo mundo, as cenas, porque o filme tem toda uma estrutura de preparação muito peculiar. Os atores não sabiam o texto, eles não sabiam as palavras, não tinham nada decorado. A Fátima Toledo, aquela preparadora que aparece no making-off, ela propunha exercícios. Eles entravam quase que em transe, assim, antes das cenas, eles iam repetindo exercícios, e antes de filmar, às vezes vomitavam. Enfim, a- e aí todo mundo ajudava a Alice nisso. Eu lembro que, por exemplo, nas cenas de tensão dela, ela se deitava sobre o chão, com a barriga colada no chão, e o maquinista da gente, que era um cara fortão, um lutador de jiu-jitsu, ele se deitava sobre ela e não deixava ela mover nem um dedo, assim. E isso aí, depois de algum tempo, né, vai dando uma coisa na cabeça, e aí uma hora ela começava a chorar, que tentar morder ele, tentar se soltar, e ela mesma dizia: tô pronta. Aí ele saía de cima e a gente ia filmando o que acontecesse na hora, sabe? Com esse impulso. Em todas as cenas, nas cenas de sexo eram outros exercícios, e tudo muito intenso, tudo muito visceral. E o bacana foi isso, assim, da coisa da Alice, que ela acabou tomando coragem, mergulhou nesse processo, e o resultado não podia ter sido mais bacana. Há 10 dias atrás ela ganhou um prêmio de melhor atriz do Brasil, concorrendo com Marília Pêra, Zezé Polessa, e é o primeiro filme dela como protagonista, assim, foi muito. Fiquei feliz, né, com essa dela ter pulado e acreditado.